Fome, crise climática, deslocamento. Palavras que assombram o presente de milhões de pessoas, especialmente no continente africano. Mas e se, em meio à adversidade, existissem outras histórias? Histórias de resistência, de sabedoria ancestral, de futuros possíveis. Eu me chamo Demis, eu tenho 25 anos e eu trabalho de caça submarino, pesca submarino. Esse que é o meu trabalho e normalmente eu costumo levantar às 5. Eu pequeno eu gostava de mar, andava junto com o meu irmão mais velho. Preocupa porque cada dia eu estava a ver fundo mesmo do mar, está mais velho, está suja, parece que ficou com mais tempo, parece que vai ficar mais difícil para apanhar peixe, essas coisas. Aqui também tem coralito, não está a ficar branco, está a ficar cor castanha, está a ficar suja. E eu acho que isso não é bom para o fundo do mar, porque quando eu comecei a mergulhar, quando estava mais novo, tinha mais peixe e agora tem menos. Porque agora eles andam a pescar com outro sistema, com rede de cerca, e isso já está a degradar o fundo do mar. Me preocupa muito. O projeto Comunicação, Fome, uma ponte para a África, nasce dessa busca por outras narrativas. Uma colaboração internacional unindo pesquisadores do Brasil, de diversos países africanos, como Cabo Verde, Nigéria e Moçambique, e da Europa. Nosso objetivo? Ir além dos diagnósticos. Queremos entender como a comunicação pode ser uma ferramenta para conectar mundos, compartilhar saberes e amplificar as vozes e o pensamento africano diante das crises do nosso tempo. A África enfrenta de forma desproporcional os impactos das mudanças climáticas e da insegurança alimentar. Dados alarmantes mostram milhões em situação de fome, um cenário agravado por conflitos e desigualdades. Mas reduzir a África a esses números é ignorar a complexidade e a riqueza de suas culturas e filosofias. O projeto busca justamente no pensamento africano, em suas textuações, suas histórias, mitos e saberes, interpretações únicas sobre a vida, a resiliência e a própria ideia de fim do mundo. Cabo Verde, um arquipélago resiliente no Atlântico, é um dos parceiros-chave do projeto. Aqui, a história é marcada por ciclos de seca e fome, mas também por uma força cultural e comunicacional singular. Pesquisas anteriores já exploraram como o silêncio e a palavra moldaram as estratégias políticas e comunitárias frente à fome. Agora, aprofundamos essa escuta, buscando entender as narrativas locais, as memórias e as estratégias de sobrevivência dos cabo-verdianos, inclusive aqueles que migraram. As histórias que ouvimos em Cabo Verde, na Nigéria, em Moçambique e as reflexões que emergem no Brasil nos mostram que há muitos mundos dentro do mundo. O projeto Comunicação, Fome, uma ponte para a África, acredita que, ao ouvir e compartilhar essas textuações, podemos não apenas entender melhor os desafios, mas também encontrar inspiração e caminhos para ações transformadoras. A comunicação é a ponte, o diálogo é a ferramenta e a partilha de saberes, a semente para um futuro onde a fome dê lugar à dignidade e à esperança. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Chamo-me Martinha, moro em São Martinho, tenho 24 anos. Eu tenho 3 filhas, uma tem 5 anos, a outra tem 3 anos e o último tem 2 anos. Tem 2 meninas e um rapaz.
nasceu em Praia, no Agostinho Neto. Eu chego às 8 da manhã, eu fecho às 6h30. Neste momento tem pouco venda. Nós compramos nas pessoas que faz e nós vamos revender. Eu vou dar uma educação para elas, para tomar a educação melhor e também para trabalhar, para estudar, para ser bom futuro da manhã, professor futuro da manhã. E também para respeitar todas as pessoas. Meu nome é Catarina Lopes de Barros. Tenho duas filhas, 2 rapazes. Tenho 7 netos. Trabalha no mercado, mas eu moro nas João Teves, nascido, criado. E nós saímos da casa às 7 e poucos, começamos trabalhando às 8, largamos às 11, 11h30, assim por lá. Já tenho 18 anos, trabalho na Câmara. O que eu acho que vem para frente, o meu filho já me pôr e petição para ir aos Estados Unidos. Eu estou à espera só do dinheiro de passagem para voar. Meu filho está lá há quase 15 anos. E 2 moram na praia, 1 mora nas João Teves. Eu também moro nas João Teves. Tem muitos problemas familiar, vizinho, outro vê-me com bons olhos, outro vê com maus olhos. Difícil, ora sabe, ora doce, ora malgoce. Não brinca, não ri, não baja, não divide. Tudo. É cotipo, funana e tudo. Tudo que vem na rede é um peixe para mim. Meu nome é Edson, tenho 23 anos. Estamos a preparar chão para fazer uma plantação de melancia. Aqui é a zona em Tarrafal, chama-se Porto. Melancia, pimentão, cebola, cenoura, couve, batata. A irrigação fazemos com motobomba. Não, a água vem do poço, que fica lá, pela chuva, pela época da chuva, quase está chegando. Não, o clima agora é razoável, por mês de maio, mês de fazer plantação. Aqui está a melancia. Sim, melancia, tomate está por lá, banana, tomate está por lá também, pimentão está aqui plantado. Solteiro, ainda não. Ainda sou solteiro. Ainda não. Primeiro sim. Sim. Ei, meus colegas não têm, isto não tem. Só como ela, joga bola também. Não, é em praia. O destino vai e vem. Eu quero muitas felicidades e gosto de viajar também muito. Tenho planos para viajar um dia para Portugal, ou França, ou qualquer país, para fazer trabalho, mas assim, aqui tem pouco trabalho. Aqui a gente faz trabalho, mas não tem grandes rendimentos fundamentais. Foi, me está a falar, cultivação, às vezes é uma coisa que fica muito agradável. E para nós tem clima que às vezes tem tempo que tem tempo que eu estou friessa, tio, plantas que germina, que já está uma hora que fica fodido, já está perdendo qualidade de produto. Mas em termos, nesse momento, isso é razoável. Se fazer boa produção, boa cultivação, já vai chover. Quase já chegou a época da chuva, a gente vai fazer tudo bem. Credo, a gente está dançando muito. Não, assim. Ok, prazer. O meu nome é David Gomes Monteiro, mais conhecido por Neves, o nominho. Aqui toda a gente tem um nominho. O meu nominho é Neves. E pronto, aqui o nome da cooperativa é Cooperativa de Transformação dos Produtos Agropecuários.
abreviado chamamos Agrocup. Pronto, nós começamos no ano de 1998. 98, de antes havia, com a cooperação Alemanha-Cabo Verde, dar-nos algum apoio, nomeadamente nas plantas, formação dos nossos agricultores, com a erupção de 2014. E perdemos tudo que lá havia, todos os equipamentos, as infraestruturas e os produtos que lá havia, o vinho e tudo que lá havia. Perdemos tudo e pronto, viemos para aqui e no ano de 2015 começamos de estaca zero. Porque, como sabe, aqui de antes chovia bastante. E na década de 60, 70, chovia às vezes chuvas torrenciais, né? Mas agora a chuva está a vir com muita dificuldade. E nós aqui, as nossas vinhas são rastejantes, porque faz muito vento, né? Se conduzirmos a videira, por exemplo, em posição vertical, às vezes quando faz muita ventania, aquilo cai no chão, estraga as uvas, estraga os ramos, etc. Por isso, acostumamos as nossas videiras e conduzimos as nossas de uma forma rastejante. E quando está em plena produção, a gente põe um pequeno tutor para aguentar os ramos com os cachos, para não entrar em contato com o terreno. Sim, todo esse terreno são terrenos de lava, mas nós também costumamos pôr estrumes de animais, não é? A gente dá buracos, 1 metro, 1,5 metro, às vezes 2 metros. A gente põe uma certa quantidade de estrumes de animais para fertilizar o solo. Esse é a uva branca, a casta variedade branca. Esta é a casta variedade preta. E as uvas, as castas que temos, produzimos 2 tipos de vinho, o vinho branco e o vinho tinto. Porque antes fazia-se muito frio aqui. Muito frio. Aqui todos os anos a temperatura desce, às vezes 6, 7, abaixo do zero. Todos os anos. Mas antigamente se fazia um frio tremendo. Sim, às vezes já registramos 13. Antigamente há quem diga que a temperatura já costuma descer 20, 20 graus negativo aqui. Agora, com esse problema de mudança climática, a coisa está a aquecer. Não como antes. Sim, aqui estamos em 1738 metros, mesmo aqui onde estamos. Desde 40 até 49 não houve boas produções. E foi dessa forma que, culminando em 48, 47, 48, então havia essa fome chamada fome de 47. Em 1947, se houve alguma parte que produziu alguma coisa, eu não conheço. Para além da chuva, não era muito boa, não era permanente, havia pragas também. Gafanhotos apareciam às sombras, sobre as plantas. Então comiam o milho e deixava totalmente nua de folhas. Mas demoravam em chegar os sacos, que traziam mantimentos. Tudo vinha de fora e muitas vezes faltavam. Havia tempo em que para comprar milho, sobretudo, era necessário senha de administração. Câmaras municipais davam senha às famílias para comprar de acordo com os movimentos que tinham. Era tanta gente, sobretudo crianças com fome, que empurravam. Muitas vezes a comida faltava porque não chegava para todos. Então os que estavam atrás empurravam, estavam para frente para poderem caber algum bocadinho. E os que estavam para frente, mesmo sem querer, acabavam por apertar
os tachos que cozinham. E ali havia guardas e polícias com chicotes na mão, então davam sem pena e sem dó. Havia cá alguns senhores que contratavam as pessoas para ir para Angola. Indo para Angola, escapavam da fome, mas iam passar mal por causa do trabalho forçado que teriam que fazer primeiro em São Tomé, mais tarde em Angola. E lá trabalhavam maduramente para os portugueses. Escapavam da fome da Cabo Verde, mas eram escravos do outro lado. Nessa altura já não se falava de escravidão, falava de trabalho, de trabalhadores. Só que o trabalho era tão duro e eu não lá fui. Eu não fui. Mas para aquilo que eu ouvia nessa altura, tantas pessoas passavam mal, sobretudo em São Tomé. Sobretudo em São Tomé. Não voltam para aqui porque não têm família, não têm casas, não têm trabalho, não têm nada, portanto preferem estar lá. Mas os que estão no São Tomé ainda sofrem. Já na Angola, não. Angola sofre por causa da guerra, por causa de problemas políticos, né? Mas em São Tomé ainda sofrem por causa da falta de pão. É vergonha. Mais nada. Há pessoas que têm vergonha de falar dos seus passados. Se tiverem passado um passado glorioso, né? Contam com todo o brio. Mas se tiverem passagem de sofrimento, sentem-se envergonhados em dizer. Muito bom. Eu penso que é isso. A partir de 72, quando os portugueses sentiram que, de facto, se não tivessem dado a liberdade, seria pior, então começaram a abrir um pouquinho a maneira como ver os cabo-verdianos. Primeiro, em 72, eu me lembro, não havia uma faísca de chuva cá em Cabo Verde. Não choveu nada em 72. Então o que é que fizeram? Comprava-se todos os tipos de alimento um preço muito barato. Abriram trabalhos aqui para toda a gente que quisesse trabalhar, o que antigamente não havia. Portanto, havia em 72, abriram trabalho em quase todas as zonas, só não trabalhava quem não queria, mas havia trabalho para todos. Pagavam bem e tudo era barato para comprar. Por isso, a partir de 72, Cabo Verde começou a melhorar. Mas a melhoria totalmente foi a partir de 75, depois da independência. Eu penso que há grandes transformações, porque pelo menos antigamente havia secas, de vez em quando havia seca, havia estiagem. Mas quando chovia muitas vezes de julho, ou de julho, a partir de julho ou agosto, chovia até novembro, dezembro, muitas vezes até janeiro. Hoje só temos quase, posso dizer, 2 meses de chuva cá em Cabo Verde. É o agosto e o setembro, e muitas vezes setembro também não chove. Portanto, já isso é mudança de clima. E antigamente, eu me lembro, de janeiro até março, o tempo era praticamente, como é que eu digo, nublado. Havia frio continuamente, muitas vezes havia ventos, grandes ventos, e hoje só temos calor. Há muito calor agora. Mesmo no tempo que janeiro, fevereiro, março, que é tempo praticamente aqui não é inverno, mas que é tempo frio aqui, hoje temos calor nesse tempo também. Portanto, é mudança de clima.
Não, eu costumo dizer que nós em Cabo Verde temos um problema que é lidar com as nossas mazelas memoriais, e a fome é a nossa grande mazela memorial. E nisso, só para lhe dar um exemplo, em 2020, 2019, logo na entrada da pandemia, fez-se uma notícia no jornal A Nação para falar sobre a fome. O título chamava-se A Fome. A fome em Cabo Verde atingia 13% da população. E o governo de Cabo Verde, tanto o governo na voz do chefe do governo, como na voz do ministro da Agricultura, reagiu de forma drástica à notícia, porque a fome para nós é uma mazela que não é um esquecimento produzido, na verdade, e com o qual não estamos a tentar, não conseguimos ainda lidar com clareza e certeza. Talvez no dia que se tomar a ciência de expor todas as nossas mazelas memoriais, vamos ultrapassar as nossas dificuldades de lidar com o passado e projetar um futuro melhor. No caso da fome, há muitas estratégias do ponto de vista dos silêncios. Há um silêncio memorial, que escolhe-se o tempo de dizer e o tempo de não dizer. Há um silêncio estratégico quando se aciona, por exemplo, a fome de 47, a fome de 60, mas a fome recente, a fome de 1985 ou a fome de 2020, não é mencionável na esfera pública por fere aquilo que era o grande objetivo do nosso país, que era combater a fome com a independência nacional. Há uma mudança entre antes da independência, que é 1975, e depois da independência. Antes da independência é o momento da fome por mazela dos colonizadores. Depois da fome, depois da independência, melhor, nós deixamos de pensar a fome porque seria como submeter o grande móvel para a independência a uma esfera de pensamento que não se ajustava. Portanto, a fome tornou-se um sentido fora do nosso sentido, do nosso tempo. E por isso que, apesar de termos o primeiro programa da Cruz Vermelha Internacional para combater a fome em 1985 em Santo Antão, a segunda maior ilha de Cabo Verde, não se menciona a fome na esfera pública, nem se menciona o programa, e que eu fui descobrir por acaso a falar com a pessoa que projetou o programa. Portanto, temos esse problema em lidar com as nossas mazelas memoriais e produzimos esquecimentos para podermos continuar a viver. Porque a fome, para nós, eu fui-me entendendo com isto através da minha avó, que faz toda a trajetória do século XX, e ela teve uma casa de assistência, e para ela a fome era a desesperança, na durabilidade e na duração. Nós, a ausência da fome na esfera pública tem a ver com isto, tem a ver com a ideia de que não há fome na durabilidade desde 1975. Há fome para determinadas classes sociais e que é substituída, a palavra fome é substituída por outros signos em estratégias de eufemismo para não lidar bem com... Porque não lidamos bem com a ideia da fome. Em 2020, aconteceu que a própria FAO, a organização que trabalha com a questão da agricultura e das questões nutricionais da Organização das Nações Unidas, dizia no seu relatório que havia 13% da população cabo-verdiana que passava fome. E essa fome foi quase, e um jornal noticiou isso, e essa fome quase foi uma forma de despolitar uma reação drástica do governo
porque para o governo, que é um governo de centro-direita, vinculado à ideia de que é um país de desenvolvimento médio, que não podia admitir na esfera pública que se falasse da fome, ainda que haja uma porção de pessoas que vivem no limiar da pobreza e que passam fome. Não há, e estão a substituir por outras designações, outros signos como a malnutrição, como subnutrição, criando conceitos apropriados para dar sentido ao signo, quando na realidade das pessoas, fome. Passam dias sem comer. E isso tem uma dimensão discursiva e narrativa bastante forte, ao ponto de, nos anos seguintes, o mesmo jornal que titulou a Fome em Cabo Verde começou a substituir os títulos por narrativas como não levar panela ao lume. Ou seja, dizia, há famílias em Cabo Verde, 10%, 15% das famílias em Cabo Verde não levam panela ao lume. Ou seja, não tem nada em casa para cozinhar, não tem nada para comer, logo não levam panela ao lume, logo passam fome. Não há voltas conceituais, discursivas a dar a isto. A fome está uma determinada camada populacional e para a qual precisam de políticas públicas que possam combater esta fome. E no campo, por exemplo, com essas condições climáticas nada favoráveis à chuva e esse processo de desertificação e de cegas permanentes leva com que haja fome, principalmente no campo e nas zonas periféricas das cidades, sobretudo nas zonas periféricas da cidade da Praia, onde estamos, nas zonas periféricas da cidade do Mindelo e ilhas rurais como Santo Antão, como o Fogo não diria tanto, mas Santo Antão é visível. Sendo Nicolau, há uma determinada comunidade que vive no limiar da pobreza e normalmente e naturalmente tem a dificuldade em adquirir o mínimo para a sobrevivência.